Bem, meus caros, primeiramente é uma satisfação contar com a participação de vocês aqui. A gente vem ao longo dos últimos meses tentando fazer o webinagro sobre esse tema, gestão e regularização de obras no agronegócio, porque nós temos sentido na consultoria o tamanho desafio que tem sido para os profissionais, que são os nossos usuários, os nossos clientes da Garcia Moreno, em relação a esse tema. Nos últimos 3 anos, principalmente, desde a extinção da SEI e a incorporação do novo modelo trazido pela Receita Federal aí, através da novidade do CNO, E-Social, EFD-REINF, DCTF Web e mais recentemente os ajustes em relação aí à iniciação do Cero. E, obviamente, isso é um tema absolutamente incomum para o agronegócio. Não deter conhecimento e know-how técnico dessa área pertence a profissionais específicos. E aí a gente vem colaborando com os nossos clientes, com os nossos usuários nessas operações, mas vendo a tamanha dificuldade que tem sido essas operações para vocês que são profissionais aí e que atuam principalmente as equipes do operacional. Um problema que é recorrente, surge, eu acho que principalmente começa lá atrás, quando a gente fala de planejamento estratégico, né? Quando você conversa com os gestores e quando vem a decisão de que teremos um investimento e que faremos uma obra, e no agronegócio normalmente as obras são grandes, tratam-se aí de investimentos milionários, o que acontece? A parte documental, o planejamento estratégico a parte documental voltada à preocupação tributária e de regularização daquela obra é a última coisa que se pensa. Todo mundo fica preocupado com o andamento da obra, preocupado se a obra está acontecendo conforme o projeto, se ela está dentro do cronograma, quando que ela vai terminar, quando vai inaugurar, né? Se ela vai atender os requisitos sanitários, se ela vai atender os requisitos do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, ou seja, se preocupa com tudo, mas o fator de regularização da obra, apenas quando está lá para se iniciar, é que efetivamente as pessoas correm atrás e aí normalmente temos surpresas e notícias muito tristes ou ruins, pois não se arrecadou como se deveria, não se auditou o procedimento burocrático como se deveria, e aí, né, temos aí a série de imbrólios que hoje estamos envolvidos em muitos dos clientes em relação aos grandes investimentos, tá bom? Então, pensando nisso, nós fomos buscar nós temos uma parceria antiga, já de muitos anos, com a Consultprev em Curitiba, e eu consegui trazer esses profissionais para falar um pouquinho para a gente sobre obras. O que é importante na nossa vida e o que nós precisamos estar alerta para que tenhamos condição de ter as nossas obras sempre, não lá no final da obra, mas sempre no decorrer da obra em condição regular. Uma obra não se tem CND no dia que a obra encerra. Uma obra, ela precisa estar em condição regular durante toda a sua execução, do dia que inicia até o dia que se inaugura, né? E aí, pensando nisso, eu trouxe para vocês a Leia Fantinatti. A Leia é proprietária da Consultprev em Curitiba, é uma empresa antiga na área, conheço eles há mais de 10 anos, com atuação exclusiva em regularização de obras civis, ajuda muito a gente na consultoria também, quando a gente precisa de um help, de um socorro. E o Luciano Sotomayor, que é proprietário da Sotomayor Consultoria, que também, junto à Consultprev, são as empresas referências no mercado aí em regularização de obras civis e que atuam diretamente nesse atendimento à área de obras. Beleza? Então, Luciano, seja bem-vindo. Leia, seja muito bem-vinda, Garcia Moreno, ao nosso canal Tributo do Agro, né? Aqui no Tributo do Agro, já aproveitando para fazer um merchan meu agora, né? O Tributo do Agro, ele é um canal que a gente utiliza
para trazer informações e profissionais de mercado para vir falar para a gente, agregar conhecimento aos nossos amigos e que a informação fica aí disponível publicamente dentro do cenário dos nossos, vamos dizer assim, tanto clientes da Garcia e Moreno, quanto aqueles que se inscrevem e participem desse interesse em receber notícias aí atualizadas pelo Tributo do Agro. Beleza? Leia, vamos ser cavalheiros. Leia, seja bem-vinda. Te dou aí algum... Fique à vontade para se apresentar. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Leia. Eu sou o Luciano. Nós somos consultores previdenciários há bastante tempo. Éramos concorrentes até algum tempo atrás, hoje somos parceiros. E casados. Aliás, há uma reclamação a ser feita, né? Eu acho que isso daí, ó, juntar as duas empresas que são referências e se tornando marido e mulher, eu acho que até o CAD lá em Brasília fica de mãos atadas, né? De como inibir, porque isso daí que era concorrência ficou difícil. Mas ainda existe a concorrência. Ainda existe a concorrência. Está sempre discutindo e buscando, né, melhorias contínuas, né? Vem de um lado, vem para o outro e vice-versa. Só fica difícil de fazer o planejamento estratégico das empresas, né? Não, mas é a mesma linha, então não tem problema. O único detalhe é que ele defende algumas empresas dele e eu defendo as minhas. Às vezes a gente bate um pouquinho de frente, mas dá tudo certo no final, porque... Não, sem dúvida. A ideia é pregar a regularidade previdenciária, né? A conformidade dentro de tudo isso que o Wellington já comentou, que eu quero, antes de começar o nosso bate-papo aqui, agradecer, né? Primeiramente a Deus, pelo momento, né, de estarmos passando essa pandemia e nos proporcionar essa possibilidade. Estamos aqui batendo um papo, levando para vocês um pouco do nosso dia a dia. Gente que vem do setor da construção civil, há mais de 10 anos trabalhando com a construção civil, então a gente viu muita coisa, muitas mudanças, né? Então, Deus primeiramente, e ao Wellington, nosso querido parceiro, pelo convite, a Garcia Moreno, né? Nos confiar esse trabalho importante que nos cabe do setor da construção civil a passar para mais disseminar para o pessoal do agronegócio, né, que são empreendimentos. Nós atendemos muitas empresas desse segmento, muitas indústrias, e a gente realmente bate de frente com essas situações por conta de notificações da Receita Federal, que virou praxe, né? Então, hoje os órgãos estão muito interligados. No momento que é emitido um alvará de construção, a prefeitura já comunica à Receita Federal que poderá, já vai, de ofício, cadastrar um CNO, né? A antiga SEI que o Wellington comentou, já a Receita Federal, com base nas informações do alvará, já vai registrar esse cadastro nacional de obras do determinado empreendimento formado pela prefeitura e quer saber da arrecadação. Né, da obrigação que... Pessoal, Darlan, você não tinha me explicado isso. Tá, então vamos
Então tá, deixa eu te pôr. Entra na reunião de novo. Voltou? Sem transmissão, então. Vamos voltar de onde? Nos coloque de novo. Acho que ficou só o áudio, a imagem caiu, né? Caiu. Tá, espera só um segundinho, pessoal, a gente já vai voltar, fiquem tranquilos aí, só estamos ajustando aqui que eu dei um comando aqui que não deveria ter dado, né? Ou seja, a responsa foi minha aqui, deixa só o nosso... E agora que estava esquentando... Nosso suporte técnico resolver aqui novamente. Dar. Pessoal, já vai retornar, tá? Só um segundinho, por gentileza. Veja aí, já estamos de volta? Então tá bom. Maravilha, pessoal, voltou, né? Então tá bom. Lu, bom, voltou? Dar, só um minutinho. Dar, você consegue deixar a tua imagem ali, sei lá, fixada em outro lugar? Alguma coisa assim? Porque ela corta o... Acho que a imagem nossa fica bem pequena para os demais aí. Tá, mas se conseguir, se não conseguir, beleza. Mas segue a vida. Lu, Leia, me perdoe, pelo amor de Deus. Eu dei um comando aqui e você vê só, a gente faz isso toda semana, nunca aconteceu isso. Mas hoje eu resolvi apertar um botão aqui e fiz um serviço Vamos seguir, então? extraordinário. Seguindo a vida, bora lá. Então tá. Então vamos tentar, dentro de uma linha do tempo, demonstrar como que acontecem as obras, né? Para a gente tentar deixar as empresas amparadas a conduzir seus empreendimentos racionalizando a possibilidade de problemas, tá? Então, nós vamos falar sobre a legislação previdenciária aplicada à construção civil, que é uma obrigação tributária já prevista na Constituição, tá? Nós vamos falar da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamentos. De quem? Dos trabalhadores efetivamente utilizados para executar a obra. Vamos falar sobre as normas e procedimentos aplicados. Legal, a casa é de vocês, fique à vontade. Como o Wellington já nos apresentou, a Leia, ela tem empresa há mais de 15 anos, eu sou o Luciano, tenho empresa há mais de 20 anos também atuando na área, eu sou coordenador do plantão técnico do Sinduscom Paraná, que é uma escola na minha vida. Há mais de 15 anos trabalhando apenas com empresas de construção civil, né, incorporadoras, né? E a gente acabou caindo sempre no mercado e diversos setores acompanhando obras. Mas a nossa escola, eu gosto sempre de dizer, né, Léa, vem a escola da vida, que é a experiência de tirar senha na Receita Federal. De madrugada nós pegávamos senha no passado, hoje o sistema está mais evoluído, né? O atendimento hoje ele é todo digital, através do ECAC. Né? Hoje eu não me dirijo, mas não nos dirigimos mais da Receita Federal, mas por longas décadas aí o contribuinte era obrigado lá na Receita Federal, ficar na fila, pegar senha de madrugada. Fizemos muito isso. E é um aprendizado, né? Foi um grande aprendizado na nossa vida, né? Mas hoje, então, a coisa está mais avançada e a gente pode... Mas eu acho que a grande escola para a gente foi estar na Receita Federal. Porque nós vamos conversar o que é esse INSS de obras, que muita gente fala que tem que pagar o INSS da obra. Nada mais é do que uma obrigação tributária prevista na Constituição. Então, vejam nessa telinha, nós temos o Sistema Tributário Nacional, que trata de impostos, taxas, contribuições de melhoria, e temos a Seguridade Social, que é financiada pelos trabalhos, por toda a sociedade, parte das empresas e do trabalhador. Então, dentro da Seguridade, o que nós vamos falar é sobre a contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Tá? Então, que essa contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que o pessoal que atuar na nossa obra, vai bancar as aposentadorias, as pensões, afastamentos, contribuição destinada a outras entidades, né? No caso da construção civil, SESI, SENAI, para os cursos, né? Profissionalizantes,
INCRA. Tá? Então, são as obrigações incidentes sobre a folha de salários, que referente a esses trabalhadores investidos na obra. Então, essa questão que o Hélio também comentou, não é no final da obra que eu vou me preocupar. Eu tenho que pagar o INSS da obra? Não. Ao longo da obra, já no primeiro movimento de limpeza, terraplenagem, né, já é importante averiguar. Já ter o CNO aberto e fazer todo o recolhimento no CNO. Exigir dos prestadores de serviços, né, eventuais prestadores de serviços, o vínculo desses trabalhadores ao CNO da obra. Tá? Então, nada mais é do que algo previsto pela Constituição Federal de 88, né, a Seguridade Social, a Lei 8.202/91, que trata do custeio previdenciário, e as instruções normativas, desde 2002, nós passamos por tudo isso aí, né? 2002, 2003, 2005, a 971 de 2009, né? Então, a gente veio desde o tempo do início da GFIP, quando era em disquete, né? Disquete, CD. Hoje é outra conectividade, né? Outra dinâmica, e agora partindo para um e-social. Em breve, tudo vai estar dentro desse e-social para alimentar a grande nuvem de informações que todos esses órgãos terão acesso. Mas agora nós tivemos o advento da IN 2021, né? Essa instrução... A mais recente, dia 16 de abril de agora de 21, veio com ela o presentinho zero. Exatamente, que foi implantado no dia 1º de junho e trouxe algumas novidades que encareceram a vida da empresa que não trabalhar de acordo com a regularidade. Então, alterou toda a sistemática de cálculo para maior, algumas coisas que nós seguíamos, que era o CUB, a metragem, mudou para VAL, isso a gente vai falar mais para frente. Vamos tratar disso aí, né? Agora adiante. Mas, então, nós estamos falando de uma obrigação tributária, porque uma obra ela não brota, certo? Uma obra ela tem trabalhadores. Se tem trabalhadores, ninguém trabalha de graça, né? Então, eles recebem salários. Sobre esses salários do pessoal, incide a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Então, muita atenção às empresas desorganizadas, né? E sonegadoras, né? Então, a gente sabe, no setor que, vamos falar a verdade, ele é um tanto quanto imoral, informal, né? Também, informal, a mão de obra mais barata, contrata coisas que não poderiam. Exatamente. Por nota é tanto, sem nota é tanto, né? Então, quer dizer, hoje registra ninguém. O fisco acordou e há um combate muito grande a essa informalidade. E não só o fisco federal, né? O INSS municipal, também é o imposto sobre serviço. O INSS também é uma obrigação que as prefeituras estão de olho. E para você conseguir o habite, o CBCO, no termo da obra, você precisa apresentar o INSS da obra, o imposto sobre o serviço da obra. Então, você tem que ter a nota fiscal, se caso for mão de obra própria, tem que apresentar as GFIPs ou os recolhimentos dos seus funcionários de mão de obra própria para bater esse imposto, ou senão você vai ter que pagar tudo no termo da obra também, né? Hoje, o intuito da nossa conversa é especificamente o INSS, para dar essa linha de raciocínio, né? Embora a gente não estejamos falando de um treinamento, né? Para detalhar um bate-papo, né? Procedimentos, a gente quer dar essa ideia e deixar as empresas amparadas a cumprir essas obrigações, né? Então, é esta contribuição que ocorre durante a obra, do pagamento sobre os salários dos trabalhadores, que a Receita Federal quer verificar se estão de acordo. Né? Então, objetivo... Você falou, Luciano, Léa, vocês falaram aí sobre nessa introdução, vocês comentaram aí, né, e terminaram até falando aí do encarecimento, que nós tivemos aí algumas publicações recentes da Receita Federal que vem instituir um sistema de controle muito mais aperfeiçoado, que na verdade ele vai estar envolvido com os processos que nasce lá no CNO em 2018 e que daí ele vem sendo aprimorado com as informações, ou seja, o sistema de compliance da Receita Federal está sendo estruturado de uma forma que ele vai ser perfeito em algum momento, né? E aí o que acontece? Quando a gente olha para esse cenário, a gente tem o CNO lá em 2018,
O E-Social, que essas corporações que são clientes da Garcia e Moreno, por exemplo, são todas do grupo 1 do E-Social, então eles estão no E-Social desde 2018 também, estão na DCTF Web desde 2018 também, ou seja, isso que vem sendo instituído e que agora vai fechar agora com o Cero, na verdade, trata-se de informações que já estão prestadas, né? Quando a gente fala em relação ao passado. E aí, o que eu gostaria de comentar é que, às vezes, o que acontece? Vocês vivem muito mais do que nós sobre obra, vocês vivem isso 24 horas. Nós vivemos um mundo tributário voltado para o agro, são focos diferentes. Mas o que acontece? A gente recebe no dia a dia, e aí, até para vocês se referenciarem, né? O nosso público agronegócio, por exemplo, quando a gente vai para o planejamento estratégico da organização, são organizações de grande porte. Isso quer dizer o seguinte, elas, de forma alguma, olha, vejam bem o que eu vou dizer, de forma alguma existe a intenção dos gestores de não pagarem tributo. É isso. De forma alguma, eles têm a intenção, por exemplo, de estarem irregulares. Porém, as pessoas, contratados, aonde é que nós temos problemas? As pessoas que hoje existe até uma falta de planejamento estratégico, até no organograma da instituição, falta. A gente vê isso nos clientes, que são corporações de grande porte. Por exemplo, inicia uma construção e distribui-se o serviço em relação àquela obra em andamento, distribui-se o serviço em cada área. Mas não se tem a pessoa que é responsável efetivamente pela organização documental durante a obra. Então, está esparramado em todos os departamentos, cada um faz a sua parte, e aí acaba que aquelas pessoas que estão lá em cada departamento não são especialistas em obras. São especialistas naquilo que ela faz no cotidiano. E aí cai uma obra no colo dela, que é um investimento de grande porte que está lá no colo dela para ela tomar conta. Mas ela não tem know-how e não tem conhecimento para isso. E as falhas estão morando aí. As pessoas não estão preparadas para gerir a obra no decorrer da obra. Até porque a obra não é fácil, né, Luciano? Existem vários detalhes que, às vezes, até os próprios contadores das empreiteiras que estão passando serviço naquela obra desconhecem e fazem errado. Então, por isso que é bom o planejamento, uma gestão de empreiteiros que cobre a documentação dessas empresas mensalmente para a empresa que está construindo, entendeu? Porque daí ficaria corretamente e formal, certinho, bonitinho, nas conformidades que devem ser feitas. Mas geralmente não acontece, exatamente, né? É bem isso aí, é cada um no seu quadrado, né? Então, as indústrias, de modo geral, que a gente presta consultoria, a gente acaba entrando no final das obras e num próximo empreendimento a gente já começa do início, né? O acompanhamento. Desde o CMO. Por quê? Essa gestão, não vamos longe, o Sinduscom, entidade que eu atuo já há mais de 15 anos, executou uma obra. E foi uma empreitada, que a gente já vai falar sobre esses regimes de empreitada, que assumiu para si a responsabilidade. Mas o pessoal da instituição Sinduscom não estava preparada para gerir uma obra. Entende? Então, nós tivemos diversos impasses, porque o próprio sistema de contabilidade exige-se para a construção civil centro de custo específico, uma série de detalhes que eu vou apresentar já, a base legal, para a gente conversar, que não estava preparado. Então, como você disse, cada um no seu quadrado, às vezes por desconhecimento, né, acaba ferindo algumas normas, né? Então, vejam, a nossa conversa de hoje, com base no Cero, que é o Serviço Eletrônico de Aferição de Obras, eu não posso deixar de falar, que o Cero foi introduzido agora, incorporado dia 1º de junho. E realmente é algo, como você disse, que já puxa informações do E-Social. Então, automaticamente, o que foi declarado através do E-Social, DCTF Web já puxa, DCTF Web, já entra automático. De folha de pagamento, mão de obra própria ou do prestador de serviço. Mas ainda nós temos empresas que não são obrigadas, prestadoras de serviços, principalmente, que não estão obrigadas a declarar suas folhas através do DCTF. Então, ainda tem a GFIP. Então, nós temos duas obrigações distintas,
para alimentar um sistema atual, né? Então, a gente vai falar, o objetivo da nossa conversa é a necessidade de planejamento e controle fiscal, os novos procedimentos operacionais, por conta do zero, né? Então, deixar esses 3 alertas aqui. E demonstrar, também nesse nosso materialzinho que a gente está apresentando, os impactos financeiros para quem não se planejar, né? Como é que a Receita está cobrando agora esse arbitramento, né, da obrigação tributária incidente sobre a folha de pagamento. Eu diria que nós temos 3 conceitos. Pode falar. Eu queria colocar 3 conceitos extremamente importantes para as empresas, que eu deparo com em muitas indústrias que a gente presta serviços, né? Do agro, indústria, parte de farmácia, universidades, a gente tem muitas faculdades, universidades, hospitais, né? Como é que a coisa acontece? Eu preciso mais salas de aula. Bom, contrata uma empresa, joga lá aquela ampliação, depois contrata o arquiteto para ver se aquele projeto é aprovável. Então, quer dizer, a obra já está pronta, enquanto o cara está aprovando o projeto, e CNO, ninguém nem falou. Ou às vezes abrem errado porque não sabe quem é a responsabilidade. Quem é o responsável por cadastrar esse CNO? Então, é algo muito importante nós falarmos desses 3 conceitos aqui. Então, veja, se eu for executar uma obra e eu proprietário, indústria, contrato um pedreiro, servente, um engenheiro para executar minha obra, encanadores, constituo o meu grupo operacional para execução do meu projeto, eu estou falando de uma obra própria, cujo proprietário, né, quem detém ali a propriedade do terreno, é o responsável pela contabilização dos fatos geradores de contribuição previdenciária. Então, eu estou falando de uma obra própria. Qual é o regime? Vou contratar trabalhadores para executar minha obra. Beleza. Um dos conceitos. O conceito de empreitada total, quando eu contrato uma construtora, no caso seria um empreiteiro, uma construtora específica, que é algo que me parece mais lógico para uma empresa cujo o dia a dia não se trate de construção civil. Então, a minha indústria farmacêutica, eu contrato uma construtora para executar a minha obra, um contrato de empreitada total. Essa construtora pode até subempreitar serviços, né, de elétrica, hidráulica, pré-moldados, né? Mas ela é responsável por aquele CNO e todos os meus subempreiteiros terão que prestar conta para mim, nota fiscal para mim, e eu terei que fazer retenção, e eu automaticamente sou a construtora contratada pela empresa, no caso, uma agropecuária, alguma coisa, aí eu tenho que prestar conta para ele, entendeu? Então, eu sou a construtora, ele me contratou. Seria a única a faturar mão de obra, serviços de mão de obra. Veja que eu coloquei nesse material, independente do fornecimento de material. A indústria pode até comprar o proprietário materiais. A mão de obra é minha, a mão de obra é minha, da construtora. Então, diante de uma empreitada total, que me parece algo lógico. A construtora vai tirar CMD, vai se preocupar com tudo isso. Vamos falar assim, é chave na mão. Tu contrato para me entregar a chave na mão. A responsabilidade total minha, você quer a obra pronta, e eu entrego a obra pronta com CND, pronta para verbar. E o que acontece? A gente vê muitos contratos de empreitada total, com a possibilidade de subempreitada, mas com faturamento desse subempreiteiro direto para o proprietário. Opa, peraí. Então, estou diante de uma empreitada parcial, mais de uma empresa faturando serviços de mão de obra, né? Então, isso aqui é muito importante, esse entendimento, porque muitas empresas caem na empreitada parcial mediante a elaboração de um contrato de empreitada total, né? Para não haver tributação e tal, né? Mas vejam que na empreitada parcial, toda a obrigação recai sobre a indústria. Sobre a dona da obra. O proprietário. Eu sou empreiteira, no caso a construtora, mas a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do dono da obra. Porque eu tenho mais de uma empresa. Não sei se explicou bem, Wellington. O CNO seria responsável quando for empreitada parcial da indústria. Ele contrata a mim e várias outras, eu posso contratar outros subempreiteiros, entendeu? Porém, a responsabilidade do CNO
é dele. E da contabilização, né, desses fatos geradores, né, perante o fisco previdenciário. Então, esses conceitos, eles são muito importantes para entregar a responsabilidade. Isso aí. E a empreitada total, a indústria se isenta da responsabilidade sobre o CNO, que é perante a Receita Federal, toda a responsabilidade da parte previdenciária, e foca somente na construtora. Então, qualquer coisa que acontecer, é a construtora que é responsável. Ok? Deu para entender? Eu acho que essa ideia, esse conceito... Deu sim. Eu acho que isso que vocês estavam falando agora, essa questão de empreitada total, empreitada parcial, eu acho que é a essência dos contratos e são decisões que terão que ser tomadas dentro do planejamento estratégico da obra antes do início da obra. Isso aí, bem nós temos no agronegócio um problema gravíssimo, tá? Por quê? O que acontece? No agronegócio, por exemplo, você vai construir um armazém, tá? Se você vai construir uma estrutura de armazém, nessa estrutura você tem uma área ali, você tem partes que são consideradas, dentro do imobilizado que você está constituindo, você tem parte que ele será tratado como uma construção civil, como uma edificação. E você tem parte que são tratados como motores, equipamentos, implementos, uma série de outras situações, que embora também será incorporado à edificação, tá? Inclusive, por exemplo, alguns determinados tipos de barracões metálicos, silagem, ou seja, uma série de estruturas diferentes, que às vezes a construtora que você contrata, ela não tem o know-how para entregar a chave na mão. Então, o que acontece? Normalmente, no agronegócio, 99% das nossas obras são obras próprias, com empreitada parcial. Com empreitada parcial. E aí, o que acontece? Gera-se um problema enorme isso. Por quê? Conforme vocês acabaram de explicar, quando eu tenho uma obra própria em que eu vou ter uma empreitada parcial, lá no início da obra, no seu planejamento, eu já terei que constituir, então, um Cadastro Nacional de Obras, um CNO, no nome da minha pessoa jurídica, que é a proprietária da obra, né? Em contrapartida, se eu contratar uma chave na mão, vamos dizer assim, né? Uma construtora que vai me entregar isso daí, pronto, sem eu relar a mão em nada disso daí, então, na verdade, o que se vai ter é um CNO no nome da construtora responsável por entregar a obra. E aí a previdência fica por conta daquela construtora. Exatamente. Só que nós temos um porém aí. Os gestores, quando contratam, há uma falha até dos profissionais, das entidades, no entendimento em relação a isso. E com certeza vocês já passaram por essa vivência também. Por exemplo, na hora que vai se contratar a obra, entende-se que é uma empreitada total, global. E aí eu contrato a construtora e ela vai me entregar com a chave na mão, ok? Analisado o projeto, analisado tudo, bonitinho, uma empreitada total. Quando chega-se lá na metade da obra, ou lá em 70%, 80% da obra, chega-se à conclusão que aquela construtora não está tendo o know-how necessário para me terminar a obra, porque existe algumas partes da obra que ela não tem know-how e não está atendendo a contento a nossa qualidade, o objetivo que ela deveria estar cumprindo. E aí se interrompe um contrato, deixou de ser uma empreitada global, né? Então, a necessidade do planejamento prévio, o acompanhamento permanente disso, dia a dia, faz parte de alguém dentro da corporação que tem que ser gestor disso. Exatamente. Né? Porque nessa situação, existe a regulamentação prevê a regularização de obra parcial ou inacabada. Tá? Então, essa construtora que executou determinado percentual da obra, obrigatoriamente deveria regularizar perante a Receita Federal
essa parte que lhe cabe. Então, nós teríamos uma CMD de obras inacabada ou parcial, conforme o caso, né? Então, a legislação, ela prevê todas essas situações, diversas situações, né? Então, a gente pode, teria aqui nesse ponto, e uma nova empresa para dar sequência, poderia ser tanto uma empreitada total quanto parcial, entende? Então, Sim. É bem interessante que você colocou que, como a Léa comentou no começo, esse assunto ele é muito amplo, né? Tem uma situação que acontece assim, em outro assado, né? Como é que a legislação cobre, regulamenta essa determinada situação, né? Então, nós temos cursos, né? A gente tem muitos cursos, né, da nossa área, já há anos aí, e cursos mais específicos de regularização de obra, né? Então, aí a gente consegue pontuar regularização de obra total, parcial, inacabada. Agora tiveram inúmeras novas situações, né? Com transferência de responsabilidade para manter o mesmo CNO. Então, tem muita coisa nova da nova IN. Tá? Não sei se quer colocar mais alguma coisa, né? Mas eu acho que é por aí a ideia, né, Wellington? Quer falar, né? Vocês estão nos ouvindo? Eu não estou ouvindo você, Wellington. Perdão. Eu cortei meu áudio aqui para não atrapalhar vocês. Segue o barco, é isso daí. Tá? Pode continuar? Então, pode continuar. Vamos ali na sequência, então, já batendo nessa frente, né? O que é obra? Né? É muito importante a gente definir o que o Wellington falou, de muita coisa de equipamento, né? Então, vamos ver lá. A Receita Federal, para cadastrar um CNO, que substituiu o SEI, determina que a exigibilidade do CNO é para toda obra. O que é obra? O artigo 7º da IN 2021, ele define que a obra é a construção, a gente sempre fala em obra como uma construção, mas a demolição é uma obra, porque uma demolição, ela tem trabalhadores, ela tem salários desses trabalhadores, então tem contribuição, tem que ter CNO para demolir alguma coisa. Reforma, ampliação, qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo. Dias aí nós fomos consultados, né, uma estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, poço artesiano para grandes indústrias, tudo isso aí é obra, gente. Precisa de um CNO, porque tem trabalhadores, tem mão de obra, então tem a contribuição previdenciária. Quando que é dispensada essa CNO? Em reformas de pequeno valor. Tá? Então, veja, reformas sem alteração de área. Não diminui nem acresce a área. Né? Então, seria uma mudança de layout dentro de escritórios, né, no barracão, né? E acima de um valor também. E a reforma de pequeno valor seria aquela cujo custo total, né, global, material e mão de obra não ultrapasse 20 vezes o teto da contribuição vigente na data da assinatura do contrato. Hoje seria 20 vezes 6.433,57. Então, uma reforma que não ultrapasse 128.671,40, eu não preciso de CNO. Ah, não, a minha é 129. Precisa? Diz a legislação que sim. Se a empresa vai cadastrar ou não, daí, né, a gente conta o que prega a lei. Tá? E serviços isolados também são dispensados de matrícula. O que seriam serviços isolados? Uma atualização do meu sistema de prevenção contra incêndio, uma manutenção elétrica. Tá? Então, esses serviços feitos de forma isolada, eles não são considerados obra. Veja, salvo se for, eu preciso fazer uma tubulação, quebrar paredes, né? Aí já está falando de reforma. Então, obra, a reforma do serviço tem ali uma divisão quanto a volume, né? Estou trabalhando. Quem cadastra? O proprietário. Então, a importância daquela definição dos conceitos, né? Que nós falamos de regime de empreitada. Se é uma obra própria, se é uma obra total, empreitada parcial. Então, conforme o caso, é o proprietário, o dono da obra, que é uma figura, digamos, a gente atende muitas dessas redes de franquias, né, de alimentos,
e o cara vai construir no terreno que pertence ao Luciano, pessoa física, vai colocar uma obra lá. Tem um contrato, né, uma cessão de direitos, né, para que ele possa ser o dono da obra. Vai construir lá no meu terreno. Tem um contrato de locação, uma cessão de direitos. A construtora, como nós já definimos, incorporadores, né, também. Tá? Como o cadastro é fácil cadastrar, né, Léa? Através do ICAC, com certificado digital, fácil, rápido. Hoje tudo é feito através do certificado digital. Desde que é fácil, desde que tenha a metragem, provavelmente você consegue alterar, mas o endereço da obra tem que estar correto e, de preferência, o dono da obra também, porque você conseguir a alteração de vínculo depois é um pouco complicado. Importante aquelas definições e os dados precisos, né, da obra para cadastrar esse CNO. Algum vínculo, a gente fala que é muito importante. Ou ter o alvará em mãos, ou, ao mínimo, no mínimo, uma RT, né, de execução, né, anotação de responsabilidade técnica, ou RRT, no caso de um arquiteto responsável pela obra. Tá? Ter um documento oficial para esse cadastramento do CNO. Então, eu falei da linha do tempo, vamos ver como é que acontecem esses fatos geradores ao longo da obra. Nosso objetivo final, né, é a obtenção tanto da CND previdenciária, que é a nossa conversa de hoje, mas nós falamos também, eu quero dar uma pinceladinha aqui na questão do ISS. Então, vejam, são duas obrigações tributárias incidentes sobre a mão de obra, né? Sobre a mão de obra. Então, tanto a municipal quanto a federal. Como é que isso acontece nessa linha do tempo? Eu licencio o meu projeto, o meu objetivo, né, junto à prefeitura, que vai me conceder um alvará de construção. Mas no DTRT, ou contrato, no caso de obras públicas, é previsto já a possibilidade, né, para cadastramento do CNO. Então, o CNO é essa conta corrente, onde serão depositadas as remunerações, tanto de GFIP quanto declaradas através já da DCTF Web. Tá? Então, vamos alimentar essa conta corrente com os salários dos trabalhadores que atuarem na nossa obra. Então, veja, eu contratei lá uma empreiteira, ela vai dar uma nota fiscal, a GFIP ou a DCTF Web, conforme o caso, né? E também posso ter mão de obra própria. Mês a mês, lá na legislação está escrito, o contratante de obra de construção civil deverá exigir das empresas contratadas a relação, né, a GFIP, né, ou a relação dos trabalhadores que atuaram na obra. O que a gente vê muito, né, no setor da construção civil é que eu contrato uma empresa, o cara coloca 10 trabalhadores na obra e você pega a GFIP do cara, tem 3. Né? Então, veja, são esses 3 que vão aparecer lá no CNO. E os outros vão fazer diferença no término. Exatamente. Quando chegar lá no final, a conta vai estar menor. Então, a Receita busca por indícios de utilização de mão de obra informal. Então, se tem 10 trabalhadores na obra, quero os 10 vinculados ao meu CNO. Tá? Se houver, então, a subempreitada, igualmente, há nessa relação entre o meu contratado e esse subempreiteiro, essa mesma relação jurídica, necessidade de nota fiscal, as retenções, que é muito importante, as retenções. Retenção previdenciária, né, prevista lá na lei, artigo 31 da lei 212, que isenta o contratante da responsabilidade solidária quanto à contribuição incidente sobre a folha do meu contratado. Tá? Então, ao final de todo o meu empreendimento, né, da execução da obra, eu vou prestar contas para com o fisco municipal, através de um processo de ISS, para fins de CVCO. Então, demonstrei a regularidade no recolhimento do ISS, né, desses trabalhadores, ou da minha mão de obra própria, eu vou obter a certidão do ISS e o CVCO, Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras, que é o ABITS. Né? Paralelamente a isso, já instruo o processo do INSS, através do SERO, Serviço Eletrônico de Definição de Obras, para a obtenção da CND do INSS. Parece algo fácil, né? Tranquilo, olhando aqui, o que a gente quer passar é toda essa a linha, né, da coisa, como ela deve acontecer. Mas dentro disso eu tenho que verificar
sempre, eu acho uma figura muito importante dentro das empresas, né, de construção, ou se for fazer com mão de obra própria, né, alguém parcial, quem for contratar um terceiro para executar a obra, nós temos que verificar se está correta a tributação dessa empresa que está entrando no meu canteiro de obras, por conta da responsabilidade solidária. Né? Eu contrato alguém com problemas tributários, isso aí vai respingar para mim, não tenho dúvida. Tá? Vou contratar. Então, a regularidade de quem adentra o meu canteiro de obras é primordial para que, ao final, eu obtenha a minha certidão com base na escrituração contábil. Não me submeta ao procedimento de aferição. E bom que são também das empresas que são optantes pelo simples e a Receita não considera o recolhimento daquele recolhimento. Precisa ser feito no anexo 4, não no anexo 3. E precisa do parte patronal, do RAT, né? Então, a gente tem que olhar, geralmente, nossos clientes que nós pegamos as obras de acompanhamento, cada vez que vai fazer uma contratação, nós exigimos o CNPJ, que lá é principal, para verificar. Já informamos qual é a tributação correta que deve ser feita. Para homologar essa contratação, já determinando as obrigações que serão exigidas do contratado. Para não aparecer tudo no relatório fiscal da Receita Federal, tudo em vermelho, sem aproveitamento nenhum. Pagou o salário, porém não pagou corretamente, não fez as retenções como deveria. A Receita glosa. É glosado e não é aproveitado os valores. Então, veja. Luciano e Leia, posso fazer um comentário? Não. A gente bate na consultoria muito numa tecla em relação a isso daqui, a esse acompanhamento das obras, mas na questão tributária, fisco-tributária, que é uma preocupação muito grande que nós temos, exatamente por a questão da responsabilidade solidária. Né? Qual é o desafio aqui? Muitas vezes os contratos não estabelecem na sua obrigação, se preocupa muito que o contrato cumpra os requisitos lá da execução do projeto. Execução do projeto. Né? Mas não se preocupa, às vezes, em outros pontos que são importantes tão quanto, porque podem deixar a obra extremamente cara se essa responsabilidade algum dia for imputada a quem está contratando. E aqui, existem dois comentários muito importantes, que é primeiro que vocês já falaram aí sobre a questão das retenções na fonte. Que acontece? Se a minha pessoa jurídica está adquirindo prestadores de serviço para execução numa obra, existe mão de obra lá por empreitada, né, ou por cessão de mão de obra, não importa a modelagem, mas esteja nesses requisitos, então significa que eu já tenho retenção na fonte, que eu tenho compromisso meu como contratante de executar essa retenção. E isso lá na regularização da obra depois pode me trazer algumas consequências trágicas, porque hoje o fisco, como a gente falou, vai conseguir acompanhar isso daí, haja vista as ferramentas que ele tem aí, principalmente lá na DCTF Web, que ele demonstra quem que eu contratei, o CNPJ do cara, e as retenções, se teve retenção ou se não teve retenção, o sistema vai pegar. E eu vou até mais longe na questão da retenção, quanto ao Instituto da Desoneração da folha de pagamento. A retenção, de acordo com a Lei 8.212, ela é de 11% sobre a nota de serviços. Certo? Isso. Mas a construção civil está na desoneração da folha de pagamento. Se eventualmente eu contrato uma empresa desonerada, a retenção é de 3,5%. De 3,5%. Ou seja, o contrato tem que prever essas condições todas, né? Para que eu tenha até um cadastro aprimorado de quem eu estou contratando, né? Eu acho que isso é essencial. E um outro ponto que foi comentado aí é que nesse mesmo contrato, assim como existe a questão da desoneração, a Leia fez um comentário aí dos cuidados que tem que ter, e nós temos tido esse problema, tá? Temos encontrado esse problema da contratação de pessoas jurídicas que estão no Simples para executar parte de obras de construção, mas essas empresas, lá na consulta junto à Receita Federal, elas não estão no anexo 4º. Tá? E aí, isso é um problema para quem está contratando. Exatamente. Na verdade, não é culpa daquela empresa. Lógico, é culpa, ela não deveria estar fazendo aquilo, beleza? Mas eu, como contratante e como responsável solidário pela carga tributária, eu sou responsável porque, segundo o fisco, é eu que deveria avaliar o cadastro daquela empresa e não contratá-la.
Ou exigir que ela mudasse de anexo, fizesse uma alteração na Receita Federal para isso. Você pode contratar as empresas optantes, isso não tem problema, desde que seja feita a folha no anexo 4. Exatamente. É isso aí. Pode ser, porque... Pode falar. Não. Então, vejam um detalhe aqui. A gente tem tanta informação que a gente quer passar, né? Mas vejam que então, existe um limite entre o anexo 3 e o anexo 4. A empresa hora pode estar no anexo 3. Sim. Se estiver realizando uma atividade, digamos, dentro do meu escritório, né, cujo risco é mínimo, não tem o RAT, o risco ambiental da atividade, né, então no anexo 3, só pagaria a contribuição do segurado. Ao passo que se ele entrar num CMO, num canteiro de obras, em razão do contexto em que a atividade é prestada, né, no canteiro de obras do risco, ele se obriga a pagar o RAT, o risco e a contribuição patronal através do anexo 4. Então, ora, anexo 3, ora, anexo 4. Eu acho que o E-Social vem para estabelecer essa possibilidade de distribuir essa lotação, né, da alíquota, ora anexo 3 e ora anexo 4, inclusive para o mesmo trabalhador. Ele trabalha 15 dias em serviços do anexo 3 e 15 no anexo 4. Então, parte do salário dele é tributado na forma do anexo 3 e parte no anexo 4. Então, vai ser algo uma inovação do E-Social, que vai ser bem interessante. Tá? Quer fazer algum complemento? Pode passar. Então, segue o bar, pode ir. A necessidade das certidões, né? O certificado de vistoria de conclusão de obras e a CND, para quê? Então, finalizando, eu posso promover a averbação da minha construção no registro de imóveis, que possibilitará o quê? Deixar a obra apta para financiamentos, locações, como garantia para financiamento. Corretamente registrado o imóvel legalmente. Aqui eu estou com o meu patrimônio no registro de imóveis regularizado, averbado, desembaraçado, né, para qualquer objetivo de venda, locação, garantia para financiamento, né? Uma pergunta que caso receba para deixar bonitinho no final da obra, uma notificação que a Receita não deixe presente. O ideal é que se execute isso aí já ao final da obra, né? Não sempre em cima da documentação, terminou a obra, já regulariza isso aí. Tá? A Instrução Normativa 2021, ela traz no artigo 12 as obrigações previstas lá na IN 971 quanto à regularidade contábil de obra de construção civil. Tá? Então, o artigo 47 da IN 971, ele fala em centros de custos específicos. Se eu estiver executando 3 obras dentro do meu campus industrial, eu tenho que ter 3 centros de custos distintos. Tá? Então, se tiver 3 alvarás, né, obras em épocas distintas, né? Então, se forem 3 alvarás, um centro de custo para cada obra para especificar cada parte da obra o seu real custo. Tá? Então, um CMO para cada obra, um alvará para cada obra. Tá? Se eu tiver tudo junto, ainda assim, existem possibilidades de fracionamento. Tá? Se forem pavilhões distintos, tá? Então eu tenho como fracionar empresas projetos distintos, né? Projetos distintos, né? Mas definidos por pavilhões. No mesmo pavilhão, eu não posso ter 2 CMOs. Tá? Então são questões muito pontuais a serem avaliadas por obra. Então, eu acho que o dinamismo da nossa atividade é esse, né, Léa? Vou fazer uma obra, tem que abrir um SEI, calma, CMO, calma. Vamos ver como é que vai acontecer essa obra, definir tudo aquilo que a gente está falando. Né? Mas um ponto interessante que eu quis colocar nessa tela aqui para vocês é o CERO, né, que foi instituído dia 1º de junho, que a gente comentou, que alimenta a malha da Receita. Então, alimentou a malha é o quê? É cruzamento de informações. Né? Estou executando uma obra de 1.000 metros quadrados, mas tenho folha de pagamento mínima, que eu não tenho como suprir 200 metros de obra. Opa, acende a luz vermelha da Receita Federal. Tá?
para uma fiscalização. O papel do responsável pelo CMO, acho que é o que o Wellington falou ainda há pouco, né? Tudo que a gente tem falando, o Wellington acabou de comentar. Por conta da responsabilidade solidária, o responsável por um CMO, ele faz papel de fiscal da Receita Federal. Quem eu estiver contratando, eu responderei para obter a minha certidão, da tipo de débito do CMO, sobre as penas da lei. Então, eu tenho que me calçar, né, preventivamente para receber uma fiscalização, para me instruir um processo junto ao CERO no final da minha obra, consistente para afastar qualquer possibilidade de terrorismo, né, uma fiscalização dentro da minha empresa. Então, é importantíssimo ter a contabilidade regular, toda a empresa, para depois não precisar pagar um valor exorbitante, que agora o novo CERO oferece o cálculo, assim, para uma forma... A gente vai colocar um exemplo daqui a pouco, né, amor? Isso. Então, eu acho muito bacana a gente falar que nós trouxemos uma das telas do E-Social, do CERO, né, onde a empresa com contabilidade regular, né, que pressupõe-se, quando eu estou pedindo a emissão da minha CND do CMO, quando eu declaro regularidade contábil, vejam, é preenchido com os dados do contador, CRC, CPF, nome do contador, responsável pela empresa, né, detentora desse CMO, pressupõe-se que a empresa tenha contabilidade regular. Certa reunião, através do Sinduscom, que nós tivemos no Ministério da Fazenda em Brasília, foi questionada a questão da aferição indireta, né? Pô, esse cálculo aqui é muito alto, muito... O pessoal falou, bom, vocês são pessoas jurídicas, construtoras, então vocês têm que ter o quê? Contabilidade. Sua contabilidade deverá espelhar o real custo da obra, né? Então, então eu não preciso me preocupar com o cálculo. Tem que ter contabilidade. Essa é a base, a filosofia, né, da construção civil. Cada um sabe com quantos paus fez a sua canoa, né? Mas você tem que fiscalizar toda a origem, né, desses paus que você fez a canoa, né, dessa mão de obra utilizada, né, para que numa eventual auditoria você tenha respaldo para sustentar essa fiscalização, né? Vamos falar então agora do impacto financeiro de um arbitramento, uma aferição indireta. É uma empresa sem contabilidade regular. É uma empresa que, meu Deus, estou terminando a minha obra e agora a Léia e o Luciano falaram lá que eu tinha que ter apresentado o CMO para as empresas que atuaram no meu empreendimento. E eu não mandei para todo mundo. Nem sei, cadê o engenheiro? Ou contratei MEI. Contratei MEI. Ou, tanto simples, não fiz a retenção correta, exatamente. Vai faltar. Então, vai ter um problema de... Não está de acordo com as normas. Indícios de mão de obra informal, ou não tem centros de custos distintos por obra, né? Então, vai preencher lá o CERO com a... Aferição indireta. Solicitando a aferição, porque eu não tenho uma contabilidade que espelhe o real custo da minha obra, né? De mão de obra. Então, daí, essa aferição, esse cálculo do INSS, ele será feito com base na área, no alvará, né? Destinação, categoria, tipo de obra, se é para montar, se é madeira, mista, ou com base no valor do contrato, por caso de obras de reforma, obras não prediais, tá? Obras de saneamento, obras de prevenção de incêndio, tá? Obras não tratadas por metro quadrado, pavimentação, tá? Então, mas no caso de obras de edificação, são obras prediais, serão com base na área, né? Categoria e tipo de obra. As mudanças que nós tivemos por conta da IN 2021. Certo. Né? O CUB, antigamente nós fazíamos o cálculo através do CUB. Custo unitário básico. Isso aí. Calculado pelo Sinduscom do país. Daí tinha o CUB baixo, o normal e o alto. Então deixou, não tem mais isso. Agora foi substituído pelo VAL, que é o único. Isso, o VAL ele generalizou, né? Então, se eu executar uma obra
Comercial é uma obra comercial. Se eu executar uma obra, uma residência unifamiliar, ela é residência unifamiliar. Pode ser uma casinha de 40 metros, com um apartamento de alto padrão, de 20 andares, por exemplo, vai ser o mesmo valor. O mesmo valor do metro quadrado. Quer dizer, é algo que soa meio absurdo, né? Então, é algo para quem vai se submeter, quem não tem uma contabilidade de espelho real, custo vai ter... Vai sofrer com isso. Colocado à prova, né? É uma punição. É bastante punitivo porque você não fez as coisas como deveria, teve uma job informal ou alguma coisa assim. O VAL, nós estamos falando de Curitiba, né? Mas o VAL, vocês podem dar uma olhadinha nessa tela, ali é pequenininho, mas ele está lá no ECAC, né? Receita Federal, em declarações e demonstrativos, junto com o CERO, tem lá a tabela do VAL. Então, para cada estado, cada unidade da federação tem um VAL. Tá? Ali nós temos já o VAL de 6, 7 e 8, né? 21. Então, vejam, o VAL, ele tem ali como base o CUB, então, o VAL de junho. A Receita Federal pegou o CUB de maio, aplicou 1%, e agora ele é corrigido pelo SINAP, que é o Índice de Preço da Caixa Econômica Federal. Né? Então, não é mais o CUB nu e cru que os Sinduscons calculavam antigamente. Vamos ver que impactos isso aí traz para a gente. Como já foi até comentado, nós tínhamos ali no caso os projetos comerciais, né? Nosso prédio administrativo, a nossa área administrativa nas empresas, ou galpões industriais, né? Então, nós tínhamos diversos clubes comerciais, os padrões comerciais, até 10 pavimentos, acima de 10 pavimentos, 2.638, e comercial Lares Livres, 2.266. Agora é tudo comercial, salas e lojas, 2.330 e 31. E o galpão industrial, embora ele esteja nesse mês um pouco menor do que o clube, né, o VAL, 1.041, vamos ver que impactos isso aí vai trazer na nossa conta. Então, uma das mudanças foi a mudança de índice do CUB para VAL, e tivemos uma mudança de alíquotas para o cálculo da aferição indireta, do arbitramento da contribuição previdenciária com base na área de estimação categoria tipo. Isso diferenciou bastante o cálculo. Exatamente. Vamos ver esse cálculo, que impacto é esse aí, para a gente concluir, que a gente está falando bastante acima aqui. Do horário. Né? Mas vamos concluir aqui, que acho que é extremamente importante essa semente para as definições e o entendimento de tudo que a gente está conversando até agora. Então, vejam lá. Aqui nós simulamos uma construção da sede administrativa, né? Um prédio com escritórios, uma sala com escritórios, né? Que é um prédio de pavimentos ou térreo mesmo, uma administração. Tá? Então, eu estou falando de algo comercial, salas e lojas. Então, o VAL comercial, ele está 2.200, olha, faltando óculos, 2.330 e 31, que é o de agosto de 2021, 1.000 metros quadrados de construção aprovada pelo Alvará. Só um minutinho. Outra coisa que mudou também, antigamente tinha áreas redutoras, que era sacada, subsolos, caixa d'água, casa de máquina, garagem, coberta, churrasqueira coberta. Então, esses tinham umas áreas redutoras. Hoje não existe mais. Agora foi substituído pelo percentual de equivalência, que até tantos metros, e também é um percentual para galpão industrial, comercial, salas e lojas também, diferencia de 3.000 metros, acima, abaixo é um, e acima é outro. Quero que você tenha, então, digamos, na nossa construção da sede, quero eu tenha 100 metros, 200, 300 metros de áreas passíveis de redução, que seria garagem, casa de máquinas, caixa d'água, né? Quero eu tenha 200 ou 500 de redutor. Ou 3.000 metros, não adianta mais. A Receita Federal vai aplicar um percentual de equivalência, né? Então, até 1.000 metros quadrados, até 3.000 metros quadrados para comercial, ela vai me dar uma área de equivalência de 86%. Então, a minha área, o meu prédio de 1.000 metros quadrados aprovado, equivalência de 86%, o cálculo vai ser, a área para cálculo vai ser 860 metros quadrados. Tá? Então,
Com a alteração de alíquotas, que foi promovida, é que nós tínhamos alíquotas de 100 em 100 metros, um escalonamento, que era de 4% sobre os primeiros 100 metros, 8% sobre os segundos 100 metros, 14% sobre os terceiros 100 metros, era meio que um fator social, e 20% sobre tudo que vinha acima dos 300 metros. Agora, sumiram esses percentuais iniciais. Toda e qualquer obra, se tiver uma casinha de 40 metros quadrados, já vai ser o arbitramento sobre com alíquota de 20%. Então, o que isso quer dizer? Vamos fazer essa comparação. Então, para regularizar a minha obra de 860 metros, então veja lá, os 860 metros, multiplicado pelo VAL de 2.331, eu tenho o custo de material e mão de obra de 2.004.066,60 centavos. Tá? Multiplicado por 20% é a necessidade de remunerações calculada por arbitramento. Os salários daquele pessoal, encanador, o pessoal que fez alvenaria, né? Da minha obra. Então, as GFIPs, DCPF Web, tanto da mão de obra própria quanto de empreiteiras, a Receita entende que eu preciso apresentar 400 mil de salários. Isso representa, digamos, eu fiz obra na informalidade, fui notificado, meu Deus, tenho que pagar o INSS da obra. Quer comprar sua CND, como nós sempre brincávamos. Bom, esse foi o termo que a gente usava, assim, o cara que constrói tudo na informalidade, no final vai lá e compra a certidão. Né? Então, o cálculo, essa certidão seria comprada por 147.499,30. Presta bem atenção na remuneração aqui nesse cálculo VAL, no caso do CER. No VAL, tá? esse já é o cálculo novo. É 400.813,32. Gente, não estou chegando mais, estou olhando aqui, tá? E agora no próximo. Esse aqui é o cálculo anterior. Para vocês verem a mudança, o impacto que teve, tá? Válido até 31 de maio, né? Antes do CER. Isso. Ali é o metrametragem, no caso. Mas era o CUB. O CUB, né? A área redutora, tá? E daí nós tínhamos alíquotas de 4, 8, 14 e 20%. Então, pode ficar essas alíquotas, elas davam um grande refresco, né? Sobre os primeiros 100 metros, multiplicado pelo CUB, eu tinha R$196.273 de materiais e mão de obra sobre os primeiros 100 metros, onde 4% seria a necessidade de salários. Tá? Sobre os segundos 100 metros, 8%, terceiros 100 metros, 14%, e acima dos 300 eu teria só 600 metros. Eu posso que agora entraram os 860 direto, não os 20%. Então, a necessidade no sistema anterior era de R$286 mil, 558,58. Então, vocês viram a diferença do primeiro lá do CER, que dava 400 e poucos mil, e agora dá 286. Então, exigibilidade de mão de obra. Para a mesma obra, né, isso. Um aumento de 114 mil de salários necessários para comprovar a regularidade de uma obra. E continua a mesma obra, o mesmo custo da obra. Mesmo número a gente de quer explicar pessoas, isso. O mesmo tanto funcionário, o mesmo custo da obra para vocês lá no canteiro. Mas aqui no cálculo já tem uma mudança enorme, né, meu bem? Então, daí, 114... daria R$42 mil, quase R$43 mil de diferença de um para o outro. Isso em questão de... Então, essa compra da certidão, né? Quanto eu pagaria para o INSS para adquirir a minha... para regularizar a minha obra, né? A gente brinca, mas a coisa é séria. Nós estamos falando aí em 42... Então, eu pagaria, no primeiro caso, 140 no zero, no atual, né? 147.499,30 para regularizar minha obra, e anteriormente era 105.453. Então, houve um aumento de R$42 mil. Né? Estamos falando de uma construção de 1.000 metros quadrados. Agora, pensem nos vossos empreendimentos aí de 30 mil metros quadrados, 40 mil, 50 mil, 60 mil metros quadrados. O global é de 40, 50 milhões. Daí é outra coisa, né? Então, mas essa mudança aí pro zero aí, nós temos só nesse exemplo aí, por exemplo, mais de 40% de encarecimento aí na regra do cálculo, né? Eu tenho um pouco de preocupação em relação a isso,
não acho, vou ser honesto com vocês, não acho que o fisco está errado em ser punitivo em relação a isso, porque há um estrago social absoluto. Porque o que acontece? Quando eu vou lá, aceito fazer uma aferição, que é acatar exatamente, acatar o arbitramento do fisco para que eu consiga regularizar a minha obra, eu estou dizendo que eu agi em desconformidade com a legislação no decorrer da minha obra. Isso aí. Né? O problema disso é que daí a pessoa que paga fica com o sentimento de que eu cumpri a minha parte com o governo e paguei o meu INSS. Só que a pessoa está esquecendo uma coisa, tá? E aí fica aqui o meu alerta a todos os nossos amigos participantes e quem vira nos ouvir em relação a isso daí. Eu tenho uma preocupação que ela vai além do que é o recurso financeiro despendido pela corporação aqui, porque o que acontece? O dinheiro aos cofres da União a gente resolveu, a gente foi lá e colocou e resolveu o problema. Agora, esse dinheiro, na verdade, deveria ser utilizado para a Seguridade Social, que é a finalidade do INSS, de quem estivesse trabalhando na obra. Acontece que se eu não atingir esse objetivo de manter a obra regular no decorrer da sua existência lá, significa que o governo, na verdade, vai embolsar o dinheiro, mas não vai prestar o serviço de seguridade social a essas pessoas. Há todo um desvio, né, da arrecadação, né, da destinação. Exatamente. Na verdade, no fim das contas, o cara que vai lá e faz o cálculo pelo zero hoje, o governo fica feliz. Claro que fica. Porque ele não tem compromisso social nenhum com quem atuou na obra. Ou seja, aquela pessoa que atuou na obra, que de repente vai ter um problema de saúde, teria um direito, de repente, a um afastamento, teria direito, por exemplo, a uma aposentadoria, não vai estar sendo beneficiado porque eu não o inseri no cenário da obra. Né? Então, eu vejo que a catástrofe hoje na construção civil, quando eu não tenho a preocupação de manter a minha obra regular, ela está mais voltada a uma situação social, né? De desproteção total do trabalhador que está lá na área, né? E aí fica aquela preocupação nossa, né? Quando a gente fala, estou contratando uma empresa para fazer, por exemplo, uma empreitada parcial ou global. A necessidade de eu, mesmo em condição de compromissos subrogados aí, ou não, né, de responsabilidade solidária ou não, mas que eu audite, né, que eu audite e acompanhe o cumprimento das obrigações trabalhistas por essa parte, por esse cara que eu contratei justamente para saber se ele não está utilizando o meu recurso financeiro, a minha instituição, o nosso contrato, para de repente estar cometendo lá infrações trabalhistas, por exemplo, né? Me perdoe, foi só um adendo aí ao comentário. É verdade, porque você veja, até nos casos que a gente trabalha de incorporação, né, construções prediais residenciais, né, uma empresa que cumpre, como a gente fala, essa certidão, se submete ao procedimento de aferição indireta e paga pela obtenção da certidão. No caso de residências, né, o cara não recolheu o FGTS, né, porque trabalhou com pessoal informal, tá? Depois vende essas mesmas unidades com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, né, que são os recursos do FGTS, entende? Hoje, o verde e amarelo, o programa verde e amarelo. Então, a gente depara muito disso, porque a gente trabalha com muita incorporadora, né? Então, é algo que realmente vai bater contra o sistema, né, contra toda a manutenção do sistema tributário, né, toda a vida, né, do país. Né? Então, para fechar aqui a nossa conversa, né, que a gente quer colocar, é que, vejam, hoje com esse novo VAL, né,
o valor atualizado único, criado pela Receita Federal, uma obra, quer num sistema convencional, um barracão convencional, um barracão com área administrativa, com brises, que já prevê algo mais tecnológico a título de iluminação natural, uma obra com isolamento térmico, ou uma obra pré-moldada, com vidros, né? Teriam o mesmo valor? Essa é a pergunta no metro quadrado. Teria o mesmo valor de metro quadrado? Quer dizer, são questões que a aferição indireta ela é algo que realmente bate de frente com a filosofia do real custo de uma obra. Cada projeto tem seu custo, cada sistema construtivo utilizado tem o seu custo, né, em metro quadrado. Até de ser mão de obra, né? Uma coisa demora mais rápido, a alvenaria. E quando é uma obra toda pré-moldado, é muito mais rápido e é totalmente diferente. Menos pessoas, menos tempo, né? O pré-moldado. Então a importância da contabilidade regular das pessoas jurídicas para chegar no termo da obra não submeter a aferição indireta, e sim a contabilidade. Não. Exatamente. Esse é o nosso pleito, né? A nossa conversa e a nossa mensagem, né? Desse nosso encontro de hoje, independente da forma de declaração, né? Proposta pela instrução normativa ou pelas novas instruções que estão por vir, a Constituição Federal, né, ela já define que o custeio, nós estamos tratando aqui de uma obrigação tributária incidente sobre a folha de pagamento. Então, não é novidade. Nós já deveríamos ter tudo isso em mente, nessa moralização do setor, e trabalhar com o pessoal formal, né, registrado, e devemos ter, sim, o conhecimento dos procedimentos aplicáveis para cumprimento dessa conformidade, né? E ter para não ter esses embaraços, né, no final da obra, e em ter que regularizar, ajustar documentos, né? Então, quer dizer, com planejamento, controle fiscal, a certidão negativa de débitos, a conclusão da obra, ela é consequência, né, de um trabalho bem feito, né? Para quê? Não tendo embaraços, eu posso cumprir meus cronogramas, né, para iniciar o funcionamento da indústria, para vendas de imóveis, né, para tudo que for o meu objetivo, e assim eu tenho uma retaguarda que reflete a regularidade, né, da minha obra, espelho o real custo, com salários para uma eventual fiscalização. Tá? Eu acho que seria essa a mensagem, né, dessa conversa de hoje. E a gente Você falou, Lu, trocar uma ideia. Você fez um comentário aí, vocês em vários momentos, vocês fizeram referência aí à contabilidade, né? A contabilidade, ela é a essência da estrutura de informações que existe na corporação, porque é ali que se registra todos os fatos depois, independente de aonde eles estejam acontecendo, né? Ela é o espelho, né? E a gente falou que as obras, para você iniciar um projeto, iniciar um planejamento, antes do início disso, você precisa ter o seu CNO para que tudo aconteça vinculado a isso. E, consequentemente, para uma adequada regularização, igual vocês também afirmaram, né? Às vezes a pessoa nada um oceano atrás de uma CND. Não, a CND ela é consequência, né? Nós temos que dar o trato adequado da informação no decorrer da obra para que a CND ela venha de forma natural. Pensando nisso, a contabilidade, e aí fica aqui o registro, mais um registro, né? A contabilidade, nesse caso, como ela tem que estar com a informação como lastro, né? Ela tem que ser o lastro da obra. Então, se eu tenho um CNO, a contabilidade tem que ter aberta de forma lastreada todo aquele banco de dados em relação àquele CNO, concorda? É isso? É o centro de custo específico, né? Tudo. Legal. Por que eu falo isso? Porque o pessoal lá na contabilidade, né? Algumas corporações
às vezes vão lá na contabilidade e, por exemplo, coloca lá, obras em andamento, né? Cria lá um centro de custo, obras em andamento, e aquilo recebe tudo que tem a ver com obras em andamento, só que amanhã, se ela precisar separar a informação em obras em andamento, dificilmente ele vai conseguir usar aquilo ali como padrão de informação que seja aceita pela Receita Federal. Uma fiscalização, né? já está fora. Então fica... né? Exato. Irregularidades e vai aplicar o arbitramento mais as multas, né? Eu recebi, vou até fazer um comentáriozinho, de uma cliente que recebeu uma notificação ano passado, ela recorreu dizendo que não havia terminado a obra, mas porém uma parte está concluída há muito tempo. Ela recebeu um despacho da Receita Federal dizendo que ela tinha prazo de 15 dias para apresentar a documentação do que já havia sido construído, já estava concluído, ou se não, caberia, eu nem sabia que existia acima de 75. Lá ela deixou bem claro que seria autuado de 75% a 225% o valor da multa. Sim. Então, não é brincadeira. Imagina, uma obra de milhões, quanto não ficaria isso? Então é bom... Não tem defesa, né? Não tem. Você teve todo o tempo para manter as coisas na formalidade. Não fez, ou paga, ou não tem saída. Ou parcela, até 60 vezes. Exatamente. Aí a gente vê a importância, né, de, por exemplo, havendo o CNO, que a folha, os contratos, as pessoas vinculadas à obra estejam definitivamente vinculadas à obra, vinculadas ao CNO, né? Por quê? O que acontece? Vamos, um exemplo aqui. Eu sei que, vamos dizer, a gente nunca fala nome, né? Então a gente fica com um pouco de liberdade de dar os exemplos. Mas o que acontece? É muito tradicional no agronegócio, por exemplo, acontecer de a instituição ou o produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele começa uma obra lá na fazenda e em vez, ele até constitui às vezes o CNO, mas ele não transfere os funcionários para o CNO. Aí o funcionário fica recebendo a remuneração e fica sendo prestado informações sobre aquele funcionário lá no CNPJ, onde ele está registrado, ou na pessoa física, lá no CAIPF da atividade rural, onde ele está registrado, mas ele não está no CNO. Depois, isso vai dar algum problema na regularização de obra, porque eu vou ter que pagar o INSS duas vezes. Duas vezes, porque ele estava primeiro lá no CAIPF ou no CNPJ, e depois eu vou ter que pagar para regularizar a obra lá na aferição, porque não vai encontrar INSS nessa obra. Mas no lugar errado. Exatamente. Então veja a importância, né, que tem, os que estão nos ouvindo, a importância que há realmente de planejamento e parar para se pensar, para se fazer um trabalho estratégico, né? Eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, no final das contas, nós estamos falando de dinheiro. Isso. Estamos falando de dinheiro, porque o dinheiro, seja por aquilo que eu desembolso, ou seja, pelo risco que eu assumo, tudo é dinheiro, né? Então, deixa eu aproveitar e fazer aqui, nós tivemos algumas perguntas lá no nosso chat, eu vou direcionar para vocês, para a gente ir gerando um debate. Vamos lá. Queria agradecer a Ariadne. Primeira pergunta da Ariadne foi: bom dia, esses processos de legalização têm alguma aplicabilidade quando se trata de abertura de área? Tá. Abertura de área, vamos ver se eu entendi. Ela não esclareceu ali, mas eu acredito que ela esteja tratando de abertura de área para fins de produção rural, tá? Então, por exemplo, uma abertura de área ou é um desmatamento legal, ou é uma área nova que vai ser expandida, seja no cerrado, seja onde for, e aí estão abrindo área. Eu, particularmente, entendo que a abertura de área trata-se exclusivamente de uma atividade rural. E ela não estaria dentro do conceito de obras. Tá? Então, voltando àquele primeiro slide seu, quando vocês mostraram lá, né? O que são as obras, né, que estão compreendidas nesse cenário? Até se você puder voltar lá naquele slide, Luciano. Que você colocou lá, vocês colocaram lá qual é o conceito do que estaria compreendido como
Deixa eu colocar aqui. Mas eu particularmente entendo que é uma atividade rural. Aqui. Isso, exatamente, né? Então, o que é a obra? Eu não entendo que eu entendo que seria atividade rural e não estaria compreendido nesse conceito. Tem como você ler para nós o conceito novamente? Obra de construção civil seria construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer obra, benfeitoria agregada ao solo, qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo. Dentro deste conceito, abertura de área, você não agrega nada. Tá? É apenas uma preparação de solo para cultivo. Tá? Se a pergunta da Ariadne foi nesse sentido, então fica o registro aqui, Ariadne, que a abertura de área, ela, pela Receita Federal, ela é uma atividade rural de exploratória mesmo. Né? E ela não estaria dentro do conceito de obras de construção. Eu até me preocupei um pouco nessa pergunta com o enquadramento de condomínio, não, loteamento. Entende? Entendi. Fica o registro aí, né? Como que é essa licença para essa abertura de área? Eu desconheço essa abertura de área, a gente vem no setor da construção civil, né? Então, algumas coisas a gente pode até verificar. Mas eu até me preocupei um pouco com a questão do loteamento. Né? Mas não é feito nenhuma infraestrutura, né? Não. Embora tenha pessoal envolvido. Né? Então, mas lá na atividade rural, tem a previsão do INSS para essas contratações todas para a aplicação vamos dizer, existe toda uma incidência tributária lá também para a atividade rural. Entendi. Olha aqui, ó, ela confirmou que é para a abertura de área para atividade rural mesmo. Tá? Então, Ariadne, ela deu aqui como entendido, maravilha, segue a nossa vida, beleza, pessoal? Essa é a finalidade, mas fica o registro aí, né, porque nós temos muitos clientes que são grupos econômicos e que têm atividade de empreendimento, e que se ela for, de repente, para uma característica diferente, tem que ser reavaliado isso daí, e precisa daí de uma avaliação própria. Ela vier a compor a execução de um projeto, né, de edificação, isso. Né, terraplenagem, limpeza de terreno. Aí vai precisar de um CNO. Aí é parte da obra. É parte da obra, né? Então tá, vamos para a segunda pergunta. Nosso amigo Osmar Júnior, vamos lá. Bom dia. Uma obra já encerrada pode ser realizada revisão de valores, sendo paga o DARF ou não? Ou seja, se foi arrecadado ou não foi arrecadado. Uma vez que a obra tem área de cobertura ou piscina que reduz o percentual e foi calculado a maior. Ou seja, ele está explicando, tem como fazer a revisão? Porque aparentemente, quando foi feito, foi calculado errado. Sim. Uma retificação. Veja, toda obra, né, ela tem como base um documento oficial que seria o alvará que licencia. Né? Então, a base vai ser essa área do alvará. Caso tenha sido feito eu não sei se foi no tempo do aro ou já é o Cero, o aro era oriundo da DISO, né, da instituição antiga. Mas se é algo já do Cero, ambos os casos existe a possibilidade de revisão desse cálculo. Tá? De retificação da área, isso, né? Vai ter que pedir a retificação. Entendo que é através do processo digital. Mas tem que ter documentos comprobatórios da área que foi construída errada. Por exemplo, tem que ter uma BITS para provar constando a área correta. Vai apresentar, vai abrir um processo digital, né? Lá através do ECAC, apresentando a memória de cálculo, né? Que foi gerada pelo sistema da Receita Federal. A gente tem bastante revisão de cálculo, né? Às vezes esquece de colocar alguns elementos que poderiam ter diminuído o valor. Se bem que o Cero lá está bem escrito que a diminuição de valores teria que entrar com processo para verificar, vai depender dele se existe a possibilidade. É um processo instruído com os documentos comprobatórios, né, de que foi ser constatado, né, que foi cometido um erro, né, com documentos comprobatórios, o alvará de construção,
certificado de vistoria de conclusão, se já tiver. Tá? Mas é possível sim. É possível sim. Então tá bom, maravilha, tá respondido. Vamos à próxima pergunta, pergunta da Ana Clara. Ela falou: na hipótese de faturamento direto de materiais, mesmo na empreitada total, como fica a presunção do presumido? Como fica a presunção de 32% para a construtora? Eu acho que ela falou, como fica a presunção do presumido? 32% de presunção para a construtora? Vocês conseguiram captar a mensagem? Veja, essa pergunta dela, em respeito à legislação previdenciária aplicada à construção civil, os materiais, eu posso deixar claro que não interferem em nada, tá? Então, diz respeito exclusivamente à aplicação de mão de obra, independente dos materiais aplicados. Então, o material ele pode ser adquirido pelo contratado ou pelo proprietário, né, pelo contratante. Tá? O foco será no regime de empreitada para a execução da mão de obra, tá? Independente do fornecimento de materiais. Talvez ela esteja entrando aí já em alguma outra questão tributária, senão a previdenciária. É porque 32% aqui de presunção, eu esteja imaginando que ela esteja não tratando aqui mais de legislação de obras, né? Exato, de repente ela esteja tratando de legislação tributária. Eu acho que não faz parte do contexto aqui, Ana Clara, espero que você entenda a gente, mas tá aqui, você deve ter entrado em outros ramos tributários aí da pessoa jurídica e não do trato da obra, tá? Aí são questões específicas que a gente não vai atuar hoje, tudo bem? A Lohana fez... só fechando aqui em relação à Ana Clara, eu acho que como ela falou de 32% na primeira pergunta, ela não tratou em nenhum momento de qual tributo que ela está falando aqui, tá? Mas ela falou no primeiro comentário de 32% e no segundo ela falou de 8%. Então, acredito eu que ela esteja falando aqui do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas daí foge do objeto nosso aqui, que é a regularização de obras, e aí seria outra equipe. Lohana, bom dia, tudo bem? Mesmo tendo um módulo de controle de obras gerencial, fechando com o saldo contábil, não podemos deixar somente uma conta contábil? Lohana, pode sim, tá? Eu entendi o que a Lohana colocou aqui, tá, pessoal? Porque eu fiz aquele comentário da conta contábil obras em andamento em geral, tá? Porém, existem sistemas e sistemas, e cada sistema tem a sua forma de trabalhar. Se você manter apenas uma conta contábil, obras em andamento, mas o teu sistema permitir que você abra os lançamentos contábeis em relatórios gerenciais, por exemplo, ou em contas contábeis chamadas subcontas, a forma que você controlar, não tem problema, isso é possível, desde que o lastro seja contábil. Beleza? Exatamente, que você consiga separar e dar lastro aos lançamentos contábeis por CNO. Exatamente. Tá? Isso aí. Vamos ver lá. Ariadne deu como entendido, Osmar também. Ana Clara, ok, isso daí mesmo. Legal? Pessoal, essas foram as consultas que chegaram aqui, das perguntas que foram feitas. Gostaria de pedir para o pessoal que estão nos assistindo, se gostaram, deixar o seu joinha ali, para a gente avaliar o nosso trabalho, deixar algum comentário, alguma crítica aí. Fiquem à vontade, a casa aqui de vocês, a gente faz para trazer conteúdo para debate, né? O nosso canal Tributo do Agro, ele tem essa finalidade. O Webinagro, ele não é um curso, o Webinagro é para trazer o tema para debate, para inserirmos as pessoas no contexto daquilo que a gente vê que naquele momento está sendo desafiador, tá bom? E dentro disso, agradeço aí imensamente a aceitação da Leia, do Luciano para participar com a gente aqui, né? Declinar do seu tempo lá de atividade, de trabalho para
ouvir, né, e nos permitir aí esclarecer algumas dúvidas, alguns pontos, e tenho certeza, Luciano, Leia, a casa que é de vocês, tenham sempre essa liberdade, quando quiserem voltar, né, se a gente deixar aí uma boa recordação, quando vocês quiserem voltar, falar sobre qualquer outro tema que vocês achem importante aí para a área, tenho certeza, aqui, na nossa carteira de clientes, o pessoal que está nos ouvindo aqui, temos aqui uma série de profissionais de grandes corporações, de empresas nacionais, de multinacionais, e que a gente sabe o quanto esse tema é desafiador, é problema no trato dele no dia a dia. Tudo bem? Para a gente é um grande prazer poder estar disseminando um pouco de informação do nosso dia a dia, e até eu diria um desabafo, por conta dessas mudanças aí de regulamentação. Nós vimos trabalhando aí há anos com o mesmo sistema, e agora a coisa mudou totalmente. Então, para a gente elaborar palestras, que a gente está ministrando vários eventos, encontros aí, né? Até então online, né? Mas eu estou louco por um olho no olho, porque eu acho que a conversa se torna mais produtiva, né? Mas para a gente é um grande prazer, né? O convite da Garcia Moreno, né? Queria agradecer ao Wellington mais uma vez, né? A Leia, para a gente é muito bacana, né? Passar isso aí, porque a gente trabalha em prol de um setor, né? E a gente poder levar o que é do nosso setor para os demais setores, eu acho que só vai contribuir para o funcionamento do país, né? Essa é a grande ideia do setor da construção civil. Eu falo até com uma linguagem um pouco institucional, porque através do Sinduscom, que é uma casa que o Sinduscom Paraná, a gente briga muito no combate à informalidade. Existe, inclusive, um comitê que era chamado de combate à informalidade, e hoje é de incentivo à formalidade. Eles fazem as blitz, uma equipe faz blitz nas obras, para verificar se o pessoal está registrado e tal, e incentivam o trabalhador. Você sabia que se você está sem registro, você não tem cobertura, se você se acidentar e tal. Então, eles mostram o lado bom da coisa, né? Porque muitas vezes o cara prefere receber lá 3, 4 mil reais do que receber 2,5 registrado, né? Mas o benefício de tudo isso aí, às vezes, não é compreendido, né? Então, esse incentivo à formalidade a gente vem pregando há décadas já, através do Sinduscom Paraná. Então, prazer a gente poder estar difundindo aí a nossa filosofia, tá bom? Muito obrigado, Wellington. Fique com Deus, todos aí, Deus abençoe. Que ouviu. Parabéns a todos, né? Também por dispor desse tempo aí para nos ouvir aí. Espero que levem boas lembranças, mensagens aí da gente. Qualquer dúvida, o Wellington pode... Legal. Agradeço aqui a Ariadne, que fez um comentário ali legal, a Lohane, o pessoal agradecendo, dizendo que foi muito útil as informações que aqui foram repassadas, e tenho certeza que, de alguma forma, a gente coloca sempre um tijolinho nessa construção aí, que aí é a construção do intelecto, né? A gente conseguir ajudar as pessoas a repensarem, principalmente repensarem os processos internos, né? E por mais que a gente saiba que é difícil fazermos readequações nas operações das pessoas jurídicas, mas que vocês que nos ouviram aqui levem esse compromisso para dentro da sua instituição para conversar com os líderes, com os gestores, né? E repassar esse desafio que é ter essa preocupação e esse carinho especial com as obras. Beleza? Pessoal, vocês que nos ouviram e participaram aqui, agradeço imensamente pela confiança de vocês, acompanhem nós aqui, se inscrevam aqui no canal Tributo do Agro, não saia sem se inscrever, porque aqui a gente consegue estar passando as novas e outras atualizações que porventura venham a ter aí sobre esses temas. Tudo bem? E lá no canal também, no site da Garcia Moreno, garciamoreno.com.br, também vocês acompanham todas as nossas publicações e atualizações. Muito obrigados a todos. Mais uma vez, Lu, Leia, até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, forte abraço a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau. Tchau.